Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vim falar sobre aquele filme A Baleia. É um filme forte, mas ele é necessário para todos nós, por dois motivos. Principalmente para quem tem, assim, comete muito aquele pecado da gula, para quem acredita que seja um pecado, o pecado da gula é algo ruim. Mas também eu queria falar outros pontos com vocês sobre sobre relacionamentos, mas assim no sentido de um homem que é casado e tem filhos, e a partir do momento que ele se apaixona por uma terceira pessoa e vai largar o seu relacionamento duradouro para ir com toda aquela esperança, aquele amor, para ir construir um novo relacionamento, por que que nesse momento as pessoas, eu acho que isso é muita coisa de filme também, de revistas e não sei, porque a nossa sociedade ela é educada dessa forma, como se o amor fosse algo único, a única coisa que é importante no mundo é o amor entre duas pessoas e tem esse relacionamento sexual. Assim, a gente não é, a sociedade não aprende o amor de uma forma abstrata, no sentido de o amor ser global. Existe o amor entre filhos com o pai com os filhos, entre irmãos, entre os avós. Então a gente nunca conversa muito sobre essa ideia de amor global, né? Sempre é o amor entre homem e mulher, ou então pessoas do mesmo sexo, nesse sentido de fazer sexo, ter relações sexuais. E até onde isso é bom e até onde isso é ruim, essa ideia de vou largar a minha vida, o meu cotidiano que está ruim, para me jogar para aquele novo relacionamento que vai ser completamente prazeroso. Por que a gente tem essa ideia de esperança? Tudo bem com a esperança, mas por que essa ideia de largar tudo que nós temos de concreto para procurar algo em abstrato? Será que isso não faz mal a longo prazo? Em termos de casamento, quando a pessoa pensa em divórcio, ela tem que entender duas coisas. O casamento ele é para sempre. Por mais que você se separe, a pessoa ela fica marcada. Ah, antigamente era desquitado, mas hoje a pessoa divorciada, separada, ela ainda assim fica marcada. Por mais que a sociedade tenha evoluído de muitas formas, mas ainda fica marcada. Pense assim, o seu parente chato. Todo mundo tem um parente chato que não suporta. Imagine, a gente precisa se relacionar com pessoas que têm caráter, porque amanhã você vai se divorciar e aquela pessoa que você amava ou amou por um tempo, ela pode se tornar outro parente chato. Será que você está preparada? Outro ponto que eu quero dizer para vocês é os filhos. É muito ruim esse pensamento de que a sociedade ensina é que duas pessoas se amam e vai nascer um fruto desse amor. Aí a partir do momento que ela se separa, aquele fruto do amor começa a parecer ser um erro. Para quem é adulto, pode não ser um erro, não tem problema nenhum, já somos maduros. Quando somos adultos, já temos maturidade para entender que não foi um erro e que o objetivo é sempre se relacionar. Mas é a criança se sentindo assim, ou foi um erro no casamento dos meus pais não vêm me ver. Nossa, é um rancor que vai crescendo no filho. Esse rancor, ele é deriva do abandono. Se você tem filho de um casamento anterior, pense sobre isso. Colocar o filho na terapia desde cedo vai facilitar muito o relacionamento com vocês. Porque entenda, a pessoa que quando ela se sente rejeitada, ela vai criando um ódio dentro de si que às vezes chega a um ponto até ser irracional. E esse rancor, essa raiva faz com que a pessoa queira descontar essa raiva, tirar um pouco dessa raiva e isso faz com que ela possa prejudicar alguém. Nesse filme, demonstra muito bem isso. E é muito assim, eu não fui uma boa mãe, mas eu tentei criar ela, mas ela é uma pessoa cruel. Ela prejudica os outros e eu não sei o que eu faço. É muito triste isso, mas assim, grande coisa vai se resolver na terapia. Claro que a pessoa precisa querer, mas eu acho que os pais,
O dever dos pais é conduzir o filho para que ele seja uma boa pessoa. Então, nessa situação do filme, era um casal que tinha uma filha, estavam vivendo bem, e ele largou tudo, ele era um professor, ele largou tudo para viver um relacionamento homoafetivo com o aluno dele. Então, olha a situação da esposa, ela fala no filme, sabe como foi para mim contar para várias pessoas que você me largou por um homem? Nossa, é doída essa frase, é doída. Então, eu penso muito sobre esse ponto. Claro que a pessoa homossexual, ela precisa procurar sua felicidade onde estiver. Já tem até um princípio constitucional que diz isso. Tudo bem, mas vamos pensar também em ter responsabilidade emocional. Quando a gente procura a nossa felicidade, a gente tem que fazer de um tudo para não prejudicar terceiros. E nesse caso, demonstra muito isso, o rancor da filha contra o pai, porque o pai botou na cabeça dele que era vergonhoso ter um relacionamento afetivo e que a filha não queria conviver com ele, e ela cresceu com esse rancor. Aí esse filme ele é muito forte, mas é muito necessário, eu queria que todo mundo assistisse, porque vai muito de uma teoria que eu criei antes de ver esse filme, tá? Porque é muito fácil dizer para uma pessoa, o dia que você morrer, ou então o dia que você estiver idoso, quem é que vai cuidar de você? É muito fácil dizer isso porque as pessoas entendem que o dia que eu ficar idoso falta muito tempo. E eu sempre joguei essa teoria, e o dia que você estiver doente? Quem é que vai cuidar de você? Tem que ser a sua família, seus filhos, a pessoa que você está se relacionando, e não o garçom do bar. Então, passar maior tempo no bar, dando atenção pro garçom, dando atenção pros seus amigos de copo, amigos de copo, não vão te ajudar quando você estiver doente. Então, vamos procurar sempre o quê? Equilíbrio. Outro ponto que eu queria falar sobre filhos, no filme, o pai, ele chega no momento da vida que ele bota na cabeça, a minha vida acabou, não tenho mais nenhum prazer na vida, então eu vou trabalhar só para deixar dinheiro para minha filha, porque eu preciso deixar uma herança para ela. Gente, esse pensamento ele é muito ruim, abdicar da vida por causa de filho. Evite. As pessoas, a gente não sabe o dia que vamos morrer, né? Então tem que dar valor na vida dia após dia. E é muito triste no filme que a filha fala essa seguinte frase. Ela posta uma foto do pai obeso e posta nas redes sociais dizendo assim: a gordura vai aumentar muito quando ele queimar no inferno. Gente, uma filha para falar mal de um pai desse nível tem que ter muito rancor. E é muito triste porque ele passa muito tempo da vida dele trabalhando e fazendo uma poupança para ela, para não deixar ela sem nada. Mas aí vai daquele ponto, o tempo que ele passou sem conviver com a filha ia fazer o tempo que, se ele usasse o tempo dele para conviver com a filha, ia fazer mais diferença, ia ajudar ela a ser uma pessoa melhor. É bem melhor do que deixar dinheiro. Mas isso é o tipo da coisa que as pessoas não conversam. O que eu vou deixar para minha filha? O que eu vou deixar para meus filhos? A gente pensa sempre em patrimônio. Mas o tempo que vocês passam com os seus filhos, criança, vai fazer toda a diferença na vida adulta. E é isso que vai fazer com que eles se sintam apegados aos pais. Tem um padre, o Fábio de Mello, que ele falou uma vez uma coisa muito incrível, que ele disse que a gente descobre que é bem sucedido na vida quando os filhos decidem ficar com a gente sem ter a necessidade de ficar. Eles querem estar com a gente. E é isso, é verdade. Quando o filho escolhe, ele pode ir para qualquer lugar no mundo, podia viajar com os amigos, mas ele decide ficar com os pais naquele final de semana, naquele feriado. Isso sim é uma vitória na vida. Aos filhos eu queria dizer uma coisa. Os pais são pessoas comuns como nós, são pessoas errantes e eles vão errar. Faz parte da gente, das pessoas começarem a ressignificar os seus problemas, os problemas que tiveram com seus pais, para poder viver melhor na vida. Então, quando a gente é criança, claro que a gente sempre acredita que os pais são super-heróis, nunca erram, são perfeitos. Mas depois de uma certa idade, é bom entender que eles são pessoas que têm medo, que têm
amor sim, esperança, mas eles têm medo, têm angústia, têm problemas como todos nós, assim. Se você colocar na cabeça que seu pai é um ser humano como qualquer outro, vai ficar mais fácil perdoá-lo. Outro ponto que eu quero falar com vocês do filme é... nossa, eu aprendi muita coisa com esse filme, inclusive eu super recomendo, mas um outro ponto foi que a ex-mulher dele, ele largou ela para ficar com um aluno e ter um relacionamento homoafetivo. E ela não sabia o que dizer para as pessoas, aí ela ficou muito rancorosa com isso e começou a jogar praga para ele. Praga para isso, praga para aquilo. Aí ele teve um relacionamento de alguns anos com essa pessoa e a pessoa faleceu. Então ele passa um bom tempo da vida, digamos assim, uns 10 anos da vida, sozinho, no apartamento dele. E ele começa a comer muita porcaria e ele engorda os 300 quilos, ele ficou obeso. Aí a esposa disse uma coisa no filme que eu fiquei perplexa, que ele falou pra ela: eu não queria te encontrar porque eu não queria que você me visse assim. No sentido de, eu te larguei, tava um relacionamento onde eu tava magro, tava próspero, tava feliz contigo, e eu larguei, escolhi um relacionamento ruim e eu me afundei. Então, por vergonha do ex, eu não quero conviver contigo. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, antigamente eu até jogava praga pros meus ex, só que aí eu falei assim, eu não vou fazer isso, sabe? Porque vai que Deus o livre pega, né? Aí ele diz no filme isso, que ele não queria que ela visse ele derrotado. Nossa, isso é muito forte, assim, serve até pra gente pensar e não fazer igual. Mas assim, é muito triste, né, quando termina um relacionamento, que as pessoas se separam, um fica jogando praga pro outro, vai que a praga pega, gente, a gente precisa pensar muito sobre isso. E foi algo assim que eu aprendi no filme, sabe, caiu essa ficha, viu, cega? Eu não queria, não desejo mal desse nível do filme pra ninguém, deve ser muito horrível. Bom, gente, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Assistam o filme, ele é forte. Mas eu me indiquem mais filmes assim, porque eu acho que a gente engrandece a nossa vida assistindo, vendo o exemplo de erro dos outros. E esse erro faz com que a gente repense na nossa vida e pare de prejudicar alguém até de forma inconsciente. Então, tem uma outra parte no filme que ele fala, um menino vai pregar a palavra para eles de Jesus, dizendo, tem uma vida após a morte, ou então, se você for perdoado, dá tempo de se perdoar, de se arrepender para ser perdoado por Jesus. E ele fala assim, uma frase: eu não quero que tenha vida após a morte, porque eu não quero que o meu ex me veja assim, não quero que a pessoa me veja afundada como eu estou. Gente, muito triste, eu nunca tinha visto alguém abrir mão de Jesus nesse nível, assim. Nossa, foi algo muito impactante para mim. Mas enfim, se você tem esse tipo de pensamento, procure ajuda. Procure ajuda, procure ajuda. Não estou falando só como advogada, mas procure ajuda até psicológica. Claro que se for um problema jurídico, você pode conversar com o seu advogado e resolver esse problema. Mas eu acho que o problema psicológico tem que ser dado maior atenção. Porque é fundado a vida como ele se afundou, vê assim que ele desiste de encontrar com pessoas porque ele está gordo. Ele desiste de sair de casa porque ele está gordo e ele tem dificuldade de locomoção e ele já deseja a morte a cada dia. Nossa, é muito triste, muito triste. Então assistam o filme, depois venham me contar o que vocês acharam, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, desejo a todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!